presta atenção aqui, eu tô que nem o Pato Donald. É esse tipo de jogo aí que leva o torcedor pro estádio, é esse tipo de jogo aí que gera confiança no torcedor, que gera confiança no time, no elenco. O Galo fez um ótimo jogo, gente, ótimo jogo. Foi seguro pra cacete pra defender, atacou sem mostrar que tava afoito, não foi desesperado pra cima do adversário, pra gerar espaço, né? Para não sofrer com o contra-ataque, mesmo depois que sofreu o gol, não ficou perdido dentro de campo. Detalhe, hein? Detalhe, ô Barba, você não inventou na escalação, né, meu filho? Você foi com o melhor que você poderia para esse jogo aí. Então continua assim, não faz baranga não. E vai aparecer gente aqui falando, ai, mas era o Mirassol, meu querido, minha querida. O Galo pariu uma bigorna para classificar contra o Ceará. O Ceará é time de Série B. E estava em crise, o Galo pariu uma vespa lá. Então tem que comemorar mesmo. Com esse bololô que está a tabela, do primeiro na zona de rebaixamento até o sétimo, olha o bololô aí. Então vitória em casa, para time que não ganha fora, como é o Atlético, é obrigação sim, obrigação. Principalmente se o adversário estiver abaixo da tabela e brigando, inclusive, ou adversário que briga na mesma faixa de classificação. Então, para resumir, o Galo fez um ótimo jogo, uma vitória para mim sem ressalvas, sabe? Sinceramente, que eu não consigo apontar, por incresça que parível, ninguém que tenha jogado mal, que você tenha olhado, porra, esse aqui jogou mal. Aliás, o Tressoldi segue disparado como o melhor zagueiro, muito seguro. O Maicon carteando o jogo pelo meio, mostrando também uma certa liderança importante. O Lodi, o que joga é sacanagem. O Bernard, homem de confiança do Barba, fez um ótimo jogo, quem diria, hein? O Minda muito bem, até cansar. Quando mete o meião para baixo, ele já era. Aliás, o Minda, um Tadala de 20 mais tarde, meu filho, viu? Não é debaixo da língua que coloca, não. Põe igual água, toma com água. E o Cassierra tem me agradado, hein? Ganha na força, ganha no giro, dá assistência. Quando aparece condição para fazer, tem feito também. Gostei de novo, enfim. Ô Barba, você vai conseguir dormir em paz, meu filho? Segue escalando sem inventar, viu, Barba? Me ajuda. Não faz marmota no time, não. Vai na boa sem inventar. E no mais, bom domingo a todos. E você que torce pro Galudo, né? Porque você que torce pro Cruzeiro, eu volto daqui a pouco para falar depois do Cruzeiro contra o Palmeiras. Beijo na alma e até já. E agora para a sequência do Atlético. 2 jogos em casa de Sul-Americana, 2 jogos fora de casa de Campeonato Brasileiro. Mesmo com opções mais restritas. O Eduardo Domingues encontrou um time, Edu? Não sei. Por exemplo, hoje o Bernard foi o melhor em campo, né, Abílio? Citei aqui os números. O Bernard acertou todos os passes que ele deu no jogo. E a maioria no campo ofensivo. E foram 2 decisivos para finalização. Esse gol que o CC perdeu foi passe do Bernard. Ele que tabelou com o Lodi no lance do pênalti, um passe de calcanhar. Ele que deu a assistência para o primeiro gol do Atlético. E eu não sei, talvez não seja o titular desse time. Porque o melhor jogador do Atlético de linha na temporada é o Vitor Hugo. Talvez se o Vitor Hugo não tivesse com esse edema e ausente, o Bernard não tivesse tendo esses minutos que tem tido. E eu não sei se ele é o titular. O Minda vem ganhando minutos e confiança. Hoje fez um bom jogo de novo, mas é um cara que fisicamente está muito abaixo. Cassierra é titular absoluto. O Coelho é o cara da confiança para fazer a ala. E me parece que o Barba enxerga no Lodi e no Coelho alas desse time e jogadores imprescindíveis. Ele tem como ideia, nesse momento, 3 zagueiros. Não necessariamente de origem. Hoje, de novo, o Natanael foi o terceiro zagueiro e terminou como ala direita. Por quê? O Barba não confia definitivamente em Reinier, em Dudu, em Igor Gomes. E eu também não, tá? Eu também não confio. Aí eu pergunto, mas por que traz pro banco, né? Por que não traz, sei lá, alguém da base? Será que é tão pior assim? Será que entrega tão menos? Será que é tão menos confiável do que Dudu, Reinier e Igor Gomes? Cara, pelo menos, se esses 3 estão no banco e não entram, traz pro banco alguém da base. Como tinha o Pacini no Castelão, que foi lá e deu ao Atlético o gol de sobrevida e que levou pros pênaltis. São coisas que não entram na minha cabeça, mas isso é outra discussão. Então não dá pra cravar que ele tenha um time titular, mas ele já tem um desenho.
3 jogadores, saída de 3, 2 à frente, volantes. Esses 2 volantes me parecem os titulares, Franco e Maicon. Não sei se ali na frente ele pode manter o Bernard no time principal e trazer o Vitor Hugo pra frente dessa linha de defesa pra jogar com o Maicon. Por que não? Pode ser uma opção. Então você tem ali algumas ideias. Que bom, algumas opções vêm surgindo nessa reta final de 4 jogos restantes até a parada para a Copa do Mundo. Vai esticar a corda com alguns atletas, acredito eu. Mas especificamente Campeonato Brasileiro, vai ter que buscar ponto fora de casa. O Atlético tem tido muita dificuldade jogando como visitante. Não importa a competição. Foi assim na Copa do Brasil, tem sido assim na Sul-Americana e no próprio Campeonato Brasileiro. Mas o desenho tático, 3 zagueiros, saída de 3 mais 2 volantes, alas, Lodi na esquerda, Coelho na direita, um centroavante, Cassierra, sai Cassierra, entra Cauã Soares. 2 jogadores de ataque por dentro, Bernard e Minda, pode ser Vitor Hugo e Minda, pode ser Vitor Hugo na do Alan Franco, com o Maicon jogando como primeiro volante. O desenho tá ali, as peças podem se modificar, mas assim, teve bons jogos com esse desenho, tivemos jogos razoáveis com esse desenho, tivemos jogos ruins com esse desenho. Precisa de constância, oscilar menos e regular mais. O futebol pede isso e a repetição ajuda, mas nada disso tira da minha cabeça que o Atlético precisa de mais talento do meio pra frente, e talento hoje não se encontra no elenco. Talento o Atlético vai ter que buscar na janela de transferência agora na parada para a Copa. Dentro do que você disse, o Barba Domingues, ele foi questionado com relação a alguns jogadores, que alguns têm oportunidades ou não, estão sendo relacionados ou não. Me chamou a atenção de dizer o seguinte: todos tiveram chance. Ou seja, ele fez um laboratório ali, um vestibular. E me chamou a atenção a seguinte frase dele: aos poucos vamos encontrando o time. Exato. Aí você pega nome por nome, Romano. Everson, ninguém discute. Juan, também indiscutível. Lodi, indiscutível. Natanael tendo uma sequência. Maicon e Franco hoje indiscutíveis. Cassierra, indiscutível. Vitor Hugo, quando tiver recuperado, indiscutível. Coelho, jogador de confiança. Bernard, como disse o Paulo Azeredo e o Barba tem elogiado nas últimas coletivas, jogando bem. Tá aí, são nomes que têm sido utilizados. E aí, quem teve oportunidade? Quem jogou Copa Sul-Americana e deu calo na vista? Ele citou hoje o Dudu, e aí a opinião do Edu Panzi, não é o Barba que falou isso, sou eu. Dudu, Gustavo Scarpa, o Hulk, que já saiu. Então, cara, Preciado, que até hoje o Preciado que eu acompanhei na seleção do Equador não é esse aí que a gente tem visto, né? O próprio Alonso, que hoje fez um grande jogo, tem jogado muito mal também, o zagueiro Vitor Hugo. Então você tem nomes que estão se consolidando, que vêm com jogos bons, razoáveis, mas que vêm se consolidando para serem utilizados, que vêm ganhando a confiança do treinador, e outros nomes que vão ficando pelo caminho. E eu citei aqui alguns. E muitos deles que foram apostas da diretoria do Atlético para serem os protagonistas. E sequer são coadjuvantes hoje. Mais uma vez, o Dudu no banco não entrou, o Scarpa está ausente, o Hulk já foi liberado, já saiu. O próprio Preciado, que não tem tido oportunidades, não vem jogando. Todos esses caras aí eram para ser protagonistas. Eles não estão sendo sequer coadjuvantes. Porque na hora de tirar um atacante, quem entra é o meio-campista Cissé, é o meio-campista Alexander, que é outro que precisa jogar mais. É o Cauã Soares, que é da base. Aliás, poderia utilizar mais e melhor a base também. Então tá ficando cada vez mais claro quem é quem nesse elenco, com quem o Barba conta pro pós-Copa e com quem ele já não conta ainda no pré-Copa. Tá ficando cada vez mais claro, né, Romano? E mais claro ainda, a questão que você levantou, e eu concordo, assino embaixo, que é o seguinte: Cassierra é titular do Atlético, Alan Minda é um garoto ainda que vai se adaptar, tá se adaptando ao que quer o Barba, se adaptando ao futebol brasileiro, e o Paulinho falou que ele é muito tímido, então essa timidez atrapalha até mesmo na parte do entendimento.
A questão física dele atrapalha muito. Ele terminou o jogo com cãibras hoje, né? Em vários momentos ele parou o jogo por conta de cãibras. Mas o Atlético precisa melhorar tecnicamente algumas peças ali se quiser almejar algo a mais no Brasileiro, Edu. É isso, principalmente do meio pra frente. Eu sei, o torcedor bate na tecla de volante, de zagueiro, e eu concordo, não discordo, mas eu tenho convicção, e aí é uma leitura minha, de que você precisa de talento do meio pra frente. Do meio pra trás você resolve com organização. Do meio pra frente você resolve com talento. E do meio pra frente o Atlético tem coadjuvantes. Passando confiança pro técnico. Quem o Atlético apostou para ser protagonista não está entregando o mínimo. Não entrega nem para ser coadjuvante. Então, na janela desse meio de ano, durante a Copa do Mundo, o Atlético, se for investir, eu não sei qual que é o planejamento do clube, mas se for investir financeiramente, precisa investir em talento do meio para frente. E custa caro. Atacante bom custa caro. Você monta bons sistemas defensivos com organização. Você monta bons ataques com talento. E quem a gente imaginava que entregaria com talento? Scarpa, Dudu, Hulk. Esses caras não estão entregando o mínimo. E quem está entregando no Atlético hoje é coadjuvante. Minda, Coelho, Cauã Soares. Essa turma aí, ô Romano, todos eles seriam ótimos reservas. Ótimas opções. Mas não são esses jogadores que vão entregar protagonismo ao Atlético do meio para frente. Então ainda falta mais qualidade no ataque do Atlético. E o Barba chegou a falar isso, né? Falou assim, jogador que faz gol custa caro. Jogador que decide custa caro. E jogador que decide, inclusive os melhores não estão no futebol brasileiro. Estão lá fora, porque o mundo todo procura esse tipo de jogador. Obrigado, meu Deus. Obrigado por esse presente, graças a Deus. Eu falei que o Galão ia me dar um presente de aniversário, vou poder ter um domingo de paz aqui, um final de semana tranquilo, né? Uma boa noite de sono hoje, um domingo agradável, né? E melhor até do que o resultado. Não foi uma atuação assim pra gente falar nossa e tal, mas foi melhor do que já estava sendo há muito tempo, tá? E sejamos justos, Bernard, na minha opinião, melhor em campo, tá? Eu meto o cacete aqui no Bernard, falo mal dele demais. Peraí. Pode até gravar essa porra aí. Aqui, o Bernard, alegria nas pernas, alegria nas pernas, Bernard, alegria nas pernas. Brasil! A gente critica aqui na hora que tem que criticar, mas, né, não vamos ser hipócritas aqui, gente. O Bernard jogou bola e temos que ser verdadeiro, né? Gostei da atuação do Bernard, né? Mas, enfim, um comentário mais sucinto aqui. Primeiro tempo, o Galo vinha bem, controlando, tendo domínio da partida, não transformando em grandes chances criadas, mas tendo o controle. Mas em uma puxada com o Minda, aonde ele erra o passe, erra a tomada de decisão, é desarmado, o Mirassol sai em contra-ataque com 1-0 nosso no placar, consegue o escanteio e na origem, nesse escanteio, sai o gol do Mirassol. Foi o 6º gol, o Galo tomou 22 gols no campeonato, 6 de bola parada, de cabeça. Só o Remo tomou mais gols que o Galo no campeonato em bola parada, tá? Então temos que corrigir isso. Isso não é um problema do Barba, isso é um problema crônico do Clube Atlético Mineiro nos últimos anos. Nenhum técnico que passou por aqui conseguiu resolver e já jogamos com diversas situações de zaga e não resolve, gente, não resolve. Então tem que resolver essa situação para ontem, que bola parada resolve o jogo. Então, um primeiro tempo que o Galo teve o domínio, teve o controle, achei que sim, recuou um pouquinho cedo, tá? Teve um recuo mais cedo do que deveria. E o Mirassol, entre aspas, acha o gol na bola parada, uma situação nossa aqui. Segundo tempo, o Galo volta, bloco alto, marcando pressão lá em cima, intensidade. E vamos elogiar aqui o preparo físico do time. Tá certo que o Coelho saiu cansado, o Alaminda saiu cansado, mas independente disso, titular contra o Cruzeiro, titular contra o Juventude, titular contra o Botafogo, praticamente titular contra o Ceará,
E hoje mais um jogo que o time foi titular. E mesmo assim o time no segundo tempo marcando pressão e intensidade, sofre o pênalti, partida do Renan Lodge com a bola no pé, boa partida do Renan Lodge, muito avançado, jogando de ala. O Galo, do jeito que a gente projetou aqui, tava com o Henry, o Beto e o Rep não tava com o Henry aqui. Eu falei, ó, Galo vai jogar num 3-2-5. Saída de 3, Natanael, zagueiro pela direita, 2 alas, Coelho e Renan Lodge, 2 volantes, Bernard, Minda e Cassierra. Foi isso aí que aconteceu mesmo. Segundo tempo, o Galo melhor, imprimindo o ritmo forte, já faz o 2-1. Aí entra o Cissé e que legal o Cissé fazer o gol, né? É importante, bonito a torcida do Galo cantar o nome dele, muito importante isso, legal demais. Pô, cara, escutar a torcida do Galo pela televisão cantando você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Quanto tempo eu não ouvi a torcida do Galo cantar essa música, né? Sinal de quê? Sinal que a gente não tava ganhando nada, jogo nenhum, né? Então, cara... Tá na último pós-jogo meu feliz aqui, não quer dizer que é a última vitória. Da capinha minha aqui foi do Cruzeiro, velho. Eu olhei aqui e falei, que isso, velho? E antes dele, ó, muito tempo que não tinha também, foi um hiato, né? Um hiato antes do Cruzeiro, um hiato depois do Cruzeiro e volta hoje. Então, gente, resumidamente aqui, o pessoal tá falando no chat aí, realmente, Natanael muito bem. Natanael acabou com o Reinaldo, tá? O Reinaldo só fez o lance do gol, bateu escanteio e deu assistência, acabou. Reinaldo não fez nada pra cima do Natanael. Natanael botou o Reinaldo no bolso, tá? Então, gostei do jogo em si. Temos coisas para corrigir? É claro que temos. Bola parada, o Minda, tomada de decisão. Renan Lodge jogou bem, mas errou muito cruzamento. Tem que corrigir o cruzamento, né? E o Cassierra, eu vi o comentário do Rapsold, realmente ia aqui contar um bastidor aqui. Eu tava com o Cassierra no meu time no Cartola. Na hora que saiu a escalação do Mirassol com 3 zagueiros, eu falei, o quê? Tchau, tô vazando. Sabia que o Cassierra ia ter dificuldade com 3 zagueiros do Mirassol. O Cassierra não tem a característica de, sabe, segurar 2, 3. Ele é um cara de mobilidade, sai da área. Eu sabia que os zagueiros do Mirassol iam expulsar ele da área para abrir espaço para os demais atletas. E foi justamente o que aconteceu. Cassierra com a bola no pé não fez uma partida boa, não. Longe disso, longe. Mas querendo ou não, a presença dele ali deu mais liberdade pro Coelho, deu mais liberdade pro Alaminda, né? E para fechar, o Alaminda, tô gostando, hein? O Alaminda tá longe da condição física dele, muito longe, mas tá muito longe. Tem que adaptar, não tem entrosamento com o time. E o que esse Alaminda fez com o William Machado no primeiro tempo? Pegou a bola de trás, saiu 2 metros na frente, passou como quis, episódio do William Machado. Há quanto tempo nós não víamos uma jogada individual de um atacante do Galo? De pegar a bola, passar para cima do zagueiro e como não quer nada, né? A gente tá esperando Dudu, 1 contra 1 do Dudu acabou e tá aí o Alaminda, né? Boa partida do Alaminda, tá? E se der certo, parabéns Paulo Brax. A gente critica quando tem que criticar, mas elogia quando tem que elogiar. Se der certo mesmo e tá dando certo, elogio aqui ao Paulo Brax. Beleza?